Donald Trump apreende um navio com petróleo da Venezuela numa operação militar. Deltan, o ataque começou a humilhação do Maduro. Hoje, no nosso segundo encontro com Justiça do Dia, eu vou te mostrar primeiro como que foi essa operação militar dos Estados Unidos, com vídeos, com imagens, e eu vou te explicar por que o Trump fez isso. Afinal, ele pode fazer uma coisa dessas? Pode ir lá e simplesmente pegar um navio? No fim, eu vou dar um bônus para você, um presente para quem ficar até o final. Eu vou te mostrar quem que é o próximo alvo do Trump na América do Sul depois que ele resolver essa situação com Maduro. Vamos então direto ao nosso primeiro ponto. Os Estados Unidos, eles têm cercado a Venezuela com as suas máquinas de combate. Trump posicionou vários navios de guerra ali na costa da Venezuela e tem tropas e outros veículos de combate esperando em bases americanas próximas aí ao território do Maduro. A partir daí, o Trump começou a bombardear barcos saindo da Venezuela que estariam levando drogas para os Estados Unidos. Por mais que os Estados Unidos não tenham formalmente declarado guerra contra o Maduro, o ditador da Venezuela, ele sabe que ele não pode responder esses ataques sem causar uma resposta ainda maior dos americanos. Por isso ele está aí pedindo peace, 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 né? Esse era o cenário até ontem. Isso porque o Trump agora anunciou e realizou uma mega operação que simplesmente capturou um navio com petróleo da Venezuela. Gente, vocês têm noção como que isso é sério? Imagine se um país simplesmente apreende lá um navio da Petrobras, com petróleo da Petrobras. Vamos dar uma olhadinha aqui um pouco no que aconteceu nessa operação, e enquanto você vê as imagens eu vou te explicando aí. Essa operação, de acordo com autoridades americanas, envolveu 2 helicópteros, 10 membros da Guarda Costeira, 10 fuzileiros navais e membros das Forças Especiais das Forças Armadas Americanas. Esses helicópteros, eles teriam saído diretamente do USS Gerald Ford, que é o maior porta-aviões do mundo e que está ali ancorado, essa máquina de guerra perto da Venezuela. É aquele que tem reatores nucleares para garantir um suprimento de energia aí quase ilimitado para o navio. O petroleiro, gente, ele não tinha nenhuma chance contra isso. Mas por que o Trump fez isso, hein? Ele acordou na quarta-feira e disse, eu acho que hoje eu vou apreender um navio de petróleo. É claro que não, gente. Mas enquanto eu te explico isso, eu vou pedir para você sentar o dedo no like e se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação, para você ficar bem informado, a fim de lutar pela verdade e pela justiça no Brasil. E como a gente precisa disso? Pessoas bem informadas lutando aqui no Brasil por um Brasil melhor. Mas então, Deltan, por que o Trump fez isso, hein? Presta atenção, gente. Esse navio é chamado de Skipper. E ele já era acompanhado pelas autoridades americanas porque ele estava transportando ilegalmente petróleo do Irã. Isso tinha muitos anos, lembra? O Irã sancionado pelos Estados Unidos. Ao que tudo indica, esse navio ele era registrado em nome de uma firma na Nigéria. Mas, na verdade, ele pertence a esta pessoa aqui, ó. A Viktor Sergiyovic Artemov, que já foi sancionado pelos Estados Unidos. É um magnata russo. O nome é de russo, né? Você vê, né? Viktor Sergiyovic Artemov. Por isso que os Estados Unidos entenderam que tinha um argumento jurídico para prender o navio. O Artemov ele foi acusado de patrocinar organizações terroristas estrangeiras localizadas no Irã. Isso aqui é uma página oficial do Tesouro americano. A ilegalidade desse navio era tanta que ele estava viajando, gente, com a bandeira da Guiana. Olha aí, ó. Mas ele nunca teve registrado lá. Ó, mas não se engane, isso tudo faz parte da ofensiva do Trump contra o Maduro. Inclusive, ele disse recentemente que os dias do Maduro estão contados. Você viu essa? Se não, vale a pena demais ver o Trump falando isso. Confere aí, ó. So how far would you go to take Maduro out of office? I don't want to say that, But you want to see him out? his days are numbered. Ó. Can't talk about So how strategy. far would you go? His days are numbered. Seus dias estão contados. O quanto você quer ver ele fora? Olha, seus dias estão contados. São as palavras não minhas, as palavras dele aí, do homem mais poderoso politicamente do mundo, com o maior poderio militar à sua disposição. E agora eu vou trazer para vocês uma informação bônus, que é o meu presente de fim de vídeo que eu prometi para você que ficasse aqui comigo até o final. Quem que é o próximo alvo do Trump depois que ele resolver essa briga com Maduro, hein? Sabe quem é? É o Gustavo Petro, o presidente da Colômbia. Veja aqui comigo como o Trump diz com todas as letras que o Petro ele tem que ficar esperto porque ele é o próximo. Olha isso aqui, ó. We have 3 countries sending drugs to the US, Mexico, Venezuela, and Colombia. And you talk to the president of Mexico, you already talked to Nicolas Maduro. Have you considered talking to the president of Colombia, who you call a drug dealer? No, I haven't really thought too much about him. He's been fairly hostile to the United States, and I haven't given a lot of thought. He's going to have himself some big problems if he doesn't wise up. Colombia is producing a lot of drugs. They have cocaine factories that they make cocaine, as you know, and they sell it right into the United States. So he better wise up, or he'll be next. He'll be next too. I hope he's listening. He's going to be next. Espero que ele esteja escutando. He's gonna be next. Ele será o próximo. Mas e você? O que você acha que vai ser o próximo passo do Trump para a Venezuela, hein?
Conta pra mim o que você acha nos comentários. Sem o ministro Luiz Fux, julgamento envolvendo Felipe Martins movimenta plenário do STF desde as primeiras horas desta terça-feira. A sessão foi marcada por uma sucessão de absurdos envolvendo o advogado Jeffrey Schichini, a começar pela retirada física da tribuna a mando do presidente da primeira turma, o ministro Flávio Dino. Questão de ordem está indeferida. Vossa Excelência pode retornar ao seu lugar, Vossa Excelência terá a sustentação oral. Questão de ordem está indeferida, doutor. Doutor, por favor, retorne ao seu lugar, por favor. Vossa Excelência vai ter o seu tempo para formular as suas teses de defesa. Eu dei ordem para o policial. Doutor, por favor, retorne ao seu lugar. Muito obrigado. A gente ainda deixa aqui o registro de que a TV Justiça não mostrou ali a cena, né, do que aconteceu, fez uma edição, digamos assim, ficou focado ali somente no Flávio Dino dando a ordem. Durante sustentação oral, Jeffrey Schichini citou a palavra censura para apontar ações arbitrárias do ministro relator do inquérito do suposto golpe de Estado, Alexandre de Moraes. Paralelamente, nas redes sociais, a defesa de Felipe Martins expôs documentos e a tese doutrinária de Zanin, provas também vetadas por Moraes. Todos os detalhes do julgamento do Núcleo 2, a gente vai acompanhar agora com a repórter Berenice Leite. A Berê está direto lá em Brasília, vai trazer aqui atualizações para a nossa audiência. Berenice Leite, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Jornal da OAS, segunda edição. Oi, Geise, muito boa tarde para você também, para todos que nos acompanham. Isso mesmo, o julgamento do chamado Núcleo 2, que de acordo com a acusação, aponta que essas pessoas estariam envolvidas na produção da tal minuta do golpe, né? Incluindo o ex-assessor de assuntos internacionais, Felipe Martins, e outros 5 réus. Como vocês bem destacaram aí, tivemos esse momento tenso entre o advogado de Felipe Martins, o Dr. Jeffrey Schichini, junto ali com o presidente da primeira turma, que é o ministro Flávio Dino, e, além disso, algumas provas que, segundo a defesa, né, embasariam ali para haver absolvição de Felipe Martins. Essas provas foram vetadas, entre elas um vídeo e 4 imagens. Nós, inclusive, separamos essa imagem para mostrar para a nossa audiência, já que lá, durante o julgamento, isso não pôde acontecer, e o próprio advogado de Felipe Martins, ainda que não podendo usar a imagem no momento lá do julgamento, ele cita, né, e vocês conseguem ver aí, inclusive, é uma foto onde um padre reza junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, isso lá no Palácio do Planalto. Vamos acompanhar o trecho onde o advogado de Felipe Martins fala sobre o veto a essa imagem durante o julgamento. Vamos ver. A acusação imputa que ele teria, juntamente com um padre, ido visitar o presidente Bolsonaro a tratar de minuta golpista. Juntamos uma foto desse padre rezando com o presidente Bolsonaro. Essa foto para nós é de extrema importância porque demonstra as visitas do padre. Foi censurado a defesa a oportunidade de mostrar essa foto. Lembrando que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, já se manifestou pela condenação dos 6 réus e atribui a eles pelo menos 5 crimes, entre eles tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e também de golpe de Estado. Aqui, nessa manifestação, inclusive, de Paulo Gonet, ele fala que o grupo seria responsável por criar a minuta do golpe, como eu disse, e também por planejar o assassinato de autoridades, no que eles chamam de plano punhal verde e amarelo. Vale lembrar ainda, Geise, que foi motivo de contestação por parte da defesa do Felipe Martins, ele que foi preso preventivamente após uma suspeita de que ele teria saído do país no dia 30 de dezembro de 2022, o que foi comprovado que não aconteceu de diversas formas, até mesmo por geolocalização, desde a geolocalização dos celulares ali, né, do sinal da operadora de celular, como também o próprio documento oficial do sistema de imigração dos Estados Unidos. Mesmo assim, ele continuou preso até o dia do julgamento, vem cumprindo medidas cautelares. E mais do que isso, a defesa também alega que a Procuradoria-Geral da República teria inserido novas provas, isso após o prazo, e, portanto, não
podendo aceitar essas provas. A defesa alegou que o processo deveria ser anulado ou então o prazo do julgamento adiado. Momento esse também que foi relembrado hoje durante o julgamento pelo advogado Jeffrey Schichini, que chegou a ser até afastado por menos de 24 horas. O ministro Alexandre de Moraes, a gente lembra que havia determinado que o Felipe Martins deveria ali agora ter em sua defesa, né, a Defensoria Pública, tirando ali o direito dele, no caso de ter um advogado particular, o que ele acabou retornando nessa decisão horas depois. Mas vamos acompanhar o trecho em que o advogado de Felipe Martins lembra desse fato, onde a PGR, segundo ele, teria apresentado novas provas fora do rito do processo. Vamos ver. Das alegações finais da PGR, houve uma inovação fática. Da denúncia, a imputação contra Felipe G. Martins se dá exclusivamente em 3 datas. Dia 18 de novembro, 6 de dezembro e 7 de dezembro. Porém, das alegações finais, houve uma inovação de datas e uma alteração fática. Isso inviabiliza o exercício efetivo da ampla defesa, até porque temos uma hora agora a analisar, inclusive, novas datas de imputação, que seriam 19 de dezembro e dia 9 de dezembro. Datas essas que não houve imputação da exordial acusatória. Agradeço, doutor. Então, peço, inclusive, que, com a máxima vênia, seja considerada essa nulidade por essa violação, inovação acusatória de forma extemporânea. E outro ponto alto ali do julgamento, da sustentação oral da defesa do Felipe Martins foi o momento em que ele defendeu ali e acusou o tenente-coronel Mauro Cid de escrever e apresentar a chamada minuta do golpe. Ele teria feito isso e apresentado aos comandantes das Forças Armadas. O Dr. Jeffrey Schichini alega também que a minuta é de Mauro Cid e foi encontrada no computador dele. E nos slides que foram autorizados hoje a serem mostrados, a defesa também exibiu uma lista provisória de viagens fornecida por Mauro Cid, que é o delator nesse processo, na delação premiada, né? E Mauro Cid teria o controle das listas em documento editável. Além disso, ele disse que, buscando a delação, a defesa forneceu essa lista como prova de que Felipe Martins teria saído do Brasil. Com isso, a Polícia Federal acabou pedindo a prisão do Felipe Martins e o restante da história vocês já conhecem. Bom, a gente segue ali acompanhando essa audiência, esse julgamento que não deve terminar ainda hoje, né? E depois que todos os advogados dos 6 réus do Núcleo 2 fizerem ali as suas sustentações, começam a votar os ministros, iniciando o voto pelo relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. A gente, claro, atualiza aqui qualquer novidade à nossa audiência, viu, Geise? Volto com você. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até a próxima. Fabi, vamos lá, a gente tem então aqui o julgamento acontecendo, só reforçando aqui aquela cena onde o Flávio Dino pede para que o Jeffrey Schichini saia da tribuna na TV Justiça, no canal oficial da TV Justiça, que é bancado, claro, com dinheiro público, com dinheiro dos pagadores de impostos, não mostra a cena. A câmera fica o tempo todo focada somente no ministro Flávio Dino, que é, no mínimo, curioso, digamos assim, no mínimo curioso. Não é a primeira vez também que a defesa do Jeffrey Schichini sofre abusos de poder vindo do STF, quando o doutor Sebastião Coelho estava à frente da defesa, também foi impedido ali de entrar no STF, mas é isso, julgamento em curso então, Fabi, do Núcleo 2, do suposto golpe de Estado. Bom, Geise, eu assisti o julgamento completo, a sustentação oral do Schichini, então é advogado, mas também é nosso amigo. A Oeste deveria lá ter permissão para filmar, porque em muitos momentos em que houve a sustentação oral e que foi dito muitas verdades e muita tecnicismo jurídico, seria importante a gente ver as reações nos rostos dos ministros, mas a TV Justiça não nos propicia esse pequeno prazer. Então, realmente, quando está falando, sempre tem uma proteção institucional dos ministros. Fatos importantes. Primeiro, a defesa, ela tem livre arbítrio. Devido ao processo legal, é isso. Ela que seleciona o momento de apresentar provas e quais provas serão apresentadas. O que houve foi, mais uma vez, cerceamento de defesa, o que dá nulidade processual. Mas a gente sabe que isso vão passar por cima mais uma vez. Mas é muito bom documentar e colocar essas questões muito à frente para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Um outro ponto que o Schichini levantou, que eu acho muito interessante, é em relação ao general Teófilo, que é o que foi absolvido pelo ministro Alexandre de Moraes e demais. Por que é importante? Porque ali
o ministro Alexandre de Moraes disse que não havia provas suficientes para condenar o general, né? Não havia sido comprovadas participações em reuniões, ora bolas, até o Checchini disse isso também, e é bem isso, né? Não existe provas cabais que o Felipe Martins tenha participado dessas 3 reuniões, que até o Checchini explicou muito bem, uma delas foi mudada a data, também isso é importante, e também um ponto que ele colocou que é de suma importância é que está tudo na base da conversa do delator, o que também ensejou a absolvição do general Teófilo. Foi exatamente isso, que não se pode condenar simplesmente e apenas pela palavra de um delator. E no caso do Felipe Martins é isso. Embora haja que ele apresentou a minuta golpista, não existem esses documentos colacionados nos autos. E agora, então, a defesa matou, né, o que diria dessa narrativa da Polícia Federal, PGR e do próprio Mauro Cid, trazendo que a minuta estava no celular dele, que ele tem 2 celulares do Mauro Cid, e que ele fotografou e mandou para o outro celular. Também existe a confissão de um dos réus dizendo que aquela lista, né, onde estava o nome do Felipe Martins e que diziam que era ele, um dos generais lembrou e falou, não, está também relacionado nos autos. Disse, não era Felipe Martins, era Rafael Martins, um militar. E aí também o Checchini aponta que 15 pessoas diretamente ouvidas com provas muito mais robustas do que no caso do Felipe Martins não foram sequer investigadas. Então eu acho que a defesa foi extremamente positiva se nós tivéssemos um país com a normatização das nossas leis e de nossas regras. O que nos resta é torcer, olha o absurdo, né? Mas é torcer para que a lei seja feita e, ao menos no caso do Felipe Martins, ele merece a absolvição porque não se coloca ele na cena do suposto crime ou suposta reunião dos Quidditch pretos. Então, como